falo sobre protestos na manhã dessa sexta-feira no CT do Flamengo, torcedores irritados até com a Arrascaeta. Tem também as últimas do mercado, preciso te atualizar sobre os valores cobrados ou praticados em relação a patrocínio master, quais são os 6 times que mais faturam com essa propriedade. Bora destacar também o Flamengo tentando melhorar seu contrato de patrocínio master com a PixBet, você vai saber detalhes. As últimas do mercado, bastidores, finanças, convocados pela seleção brasileira para a Copa América e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é internacional. Mbappé anunciou a sua saída do Paris Saint-Germain. Seu contrato se encerra em 30 de junho e ele já tem um acordo fechado para defender o Real Madrid na próxima temporada. Já o Ministério do Esporte enviou ofício à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, solicitando que o Campeonato Brasileiro seja paralisado por causa da situação no Rio Grande do Sul. Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, prometeu chamar os clubes que integram a primeira divisão para debater sobre o tema. Queria contar também que estão definidos os finalistas dos 3 principais torneios europeus. Champions League, você sabe, Real Madrid e Borussia Dortmund em Wembley no dia 1º de junho. Já na Liga Europa, Bayer Leverkusen e Atalanta. Jogo marcado para 22 de maio. Para completar, tem Conference League, decisão em 29 de maio com Olympiacos e Fiorentina. Só um breve comentário sobre essas decisões. Não temos times ingleses em nenhuma das 3 finais. São 2 alemães, 2 italianos, 1 espanhol e 1 grego. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que acontece com os clubes mais poderosos do ponto de vista financeiro e que vinham dominando as competições europeias nos últimos anos, sumiram na edição das 3 competições dessa temporada. Saideira do giro de notícias, preciso contar que o Willian, ex-meio atacante do Corinthians, ainda não tem seu futuro definido. Contrato com o Fulham se encerra em junho, não há renovação de contrato e, embora clubes brasileiros pudessem sonhar com ele, está completamente descartada essa vinda ao Brasil. A tendência é que o Willian continue na Inglaterra ou vá jogar na Itália. Quero falar agora sobre os 6 maiores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro. Tenho visto muita gente publicando números desencontrados. Fui checar, conversei com dirigentes e quero expor para vocês os valores fixos dos contratos a que tem direito os clubes brasileiros. Todas as cifras que eu vou passar a partir de agora são por contratos de 1 ano e equivalem aos valores em reais a nossa moeda. Bora aos números. O maior contrato patrocínio master do futebol brasileiro é do Corinthians. São 120 milhões de reais com a VaideBet. Segunda colocação para o Flamengo, 85 milhões de reais com a PixBet. No terceiro lugar aparece o São Paulo, 52 milhões de reais com a SuperBet. Aqui uma parte, o Tricolor pode fazer seu contrato chegar até 75 milhões de reais com bônus atrelados a títulos. Quarto lugar com o Vasco da Gama, esse acordo com a Betfair de 47 milhões de reais fixos, podendo bater 70 milhões de reais com bônus, coloca o Cruz Maltino em quarto. Vale a lembrança de que o Vasco inicia a temporada com apenas 22 milhões de reais com a PixBet, um contrato bem melhor. Quinta posição pro Fluminense, outro patrocinado pela SuperBet, são 42 milhões de reais fixos e mais 10 milhões de reais em bônus. Nicola, mas e o Palmeiras? Não é correto, não é justo. Não é certo você comparar um patrocínio master que envolve o peito e no máximo as costas com todas as propriedades do uniforme, como no contrato do Palmeiras com Crefisa e Fã. Os 81 milhões de reais que a Crefisa e a Fã pagam ao Palmeiras, isso equivale a todo o uniforme. E a gente está comparando apenas contrato de patrocínio master no peito e nas costas. Então, dá para dizer que dentro desse contrato de 81 milhões de reais por todas as plataformas, dá para fazer uma estimativa de uma receita com patrocínio no peito de 35 milhões de reais, que colocaria o Palmeiras na 6ª colocação. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Quero falar agora sobre o Flamengo. Sexta-feira agitada, clima quente na porta do CT Ninho do Urubu, onde os profissionais trabalham. Cerca de 70 torcedores do Flamengo foram nessa sexta-feira à porta do CT e decidiram protestar de forma veemente. Nem o Arrascaeta, um dos principais jogadores do time, escapou de ser xingado enquanto chegava ao centro de treinamento no seu carro. Um cordão de isolamento formado por seguranças tenta impedir
que os torcedores tenham contato e protestem de forma mais veemente contra os atletas e membros da comissão técnica. Inclusive o clima esquentou entre esses seguranças e os torcedores que queriam protestar e conversar com os jogadores e membros da comissão. O Tite talvez tenha sido o principal alvo, com direito a faixas que cobram a sua demissão, embora valha a lembrança de que Rodolfo Landim e Marcos Braz também foram citados em faixas. O presidente e o homem forte do futebol do Fla não gozam de muito prestígio nesse momento com os torcedores rubro-negros. Só para arrematar, protestos que tem a ver com o péssimo momento do time, uma vitória nas últimas 6 partidas, vitória por 1-0 magra contra o Amazonas, time da Série B do Campeonato Brasileiro, confronto na Copa do Brasil. Ou o Flamengo começa a reagir contra o Corinthians nesse final de semana no Maracanã, ou a coisa vai ficar bastante ruim para o Tite, e esse protesto só serve para aumentar essa lenha na fogueira. Bora falar sobre a seleção brasileira que teve convocação para a Copa América. O Dorival Júnior anunciou nessa sexta-feira na sede da CBF os atletas que vão defender a seleção. Destaque para as ausências de Richarlison, Casemiro, Gabriel Jesus e Bremer. A grande novidade foi a presença de Evanilson, atacante de 24 anos de idade, revelado ou que foi lançado no futebol brasileiro pelo Fluminense e que hoje pertence ao Porto. Temporada atual bem legal, de 39 partidas, 24 gols e mais 5 assistências. Queria destacar os convocados: no gol, Alisson, Ederson e Bento. Para as laterais, Danilo e Ian Couto para a lateral direita, Arana e Wendel para a lateral esquerda, são 4 zagueiros. O Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas: Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá. Só o Paquetá com característica de meio armador. Pro ataque: Endrick, Evanilson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Outro destaque da seleção: Júlio Casares, presidente do São Paulo, será o responsável por chefiar a delegação durante a disputa da Copa América. Bora falar agora sobre o Flamengo, que tenta melhorar seu contrato de patrocínio master. A notícia não é nova, mas há importantes novidades nesse tema. Só para lembrar, o Flamengo fechou com a PixBet no início desse ano 85 milhões de reais por ano para o patrocínio no peito. O problema é que logo depois o Corinthians fechou com a VaiDebet por 120 milhões de reais pelo mesmo período. Dirigentes do Flamengo passaram a ser pressionados por torcedores e até por gente do próprio Flamengo. Como é que o rubro-negro vai faturar tanta diferença em relação ao rival? São 35 milhões de reais por ano a mais para o Corinthians. A partir desse momento, o departamento de marketing do Flamengo procurou a PixBet para pedir melhorias. O Flamengo acha que pode chegar aos 120 milhões de reais, mas quer, por exemplo, se aproximar dos 100 milhões de reais e tem tentado negociar com a PixBet algumas ofertas, algumas entregas para que esse valor possa ser aumentado. Entre as possibilidades, patrocínio no time feminino, uma série de outras publicidades em Black Drops, em, por exemplo, placas de publicidade. Isso tudo está sendo debatido. E aí só queria contar um bastidor importante. Os donos da PixBet são rivais dos donos da VaiDebet. Eles são da mesma cidade, do mesmo estado. E há uma rivalidade por trás dessa história. Também por isso o Flamengo entende que a PixBet não pode ficar tão atrás da VaiDebet. Só para completar sobre o Fla, Bruno Henrique está fora da partida desse sábado contra o Corinthians, entorce no pé esquerdo. 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A expectativa dos dirigentes do Fla é de pelo menos 55 mil pessoas. No mundo do futebol, o talento não conhece fronteiras. E é exatamente isso que estamos prestes a discutir neste vídeo. A seleção brasileira, sempre atenta às estrelas em ascensão, está em conversas com um nome que vem se destacando no futebol europeu: Rodinei, ex-Flamengo e atual jogador do Olympiacos, da Grécia. Neste vídeo, vamos explorar como a trajetória do lateral direito brasileiro tem chamado a atenção da comissão técnica da seleção, e quais são as possibilidades de vê-lo vestindo a amarelinha nos próximos compromissos. A ascensão de um jogador no cenário do futebol sempre é motivo de interesse, especialmente quando se trata de um atleta brasileiro brilhando nos gramados internacionais. Este é o caso de Rodinei, lateral direito que, após se destacar no Flamengo, vem conquistando espaço no Olympiacos, da Grécia, e agora chama a atenção da seleção brasileira. Recentemente, a comissão técnica da seleção decidiu agir, enviando membros para observar de perto as atuações de Rodinei. Em uma viagem focada em acompanhar jogadores brasileiros na Europa, Lucas Silvestre e Pedro Sotero, auxiliar técnico e analista de desempenho, respectivamente, tiveram uma reunião direta com o jogador,
demonstrando interesse em seu potencial. Mas não parou por aí. A comitiva técnica teve a oportunidade de presenciar um dos jogos marcantes de Rodinei pelo Olympiacos, contra o Aston Villa. Neste confronto, o lateral teve uma atuação brilhante, contribuindo significativamente para a vitória de sua equipe por 4-2 sobre o time inglês. Este jogo serviu como uma vitrine do talento e da habilidade de Rodinei em um cenário de alta competitividade. Diante desse cenário, as possibilidades de Rodinei na seleção brasileira são promissoras. Com a Copa do Mundo se aproximando, a comissão técnica está atenta ao seu desempenho e às características que ele pode agregar à equipe. Sua experiência no futebol europeu e sua versatilidade em campo o tornam um candidato interessante para integrar o esquadrão brasileiro em futuras convocações. O futuro dirá se veremos Rodinei representando o Brasil nos grandes palcos do futebol mundial.